Oi gente, hoje 13 de junho é o dia do turista, dia de quem ama viajar, de curtir a sua própria cidade, de curtir outros países, de viajar de carro, de avião, de barco, enfim, que tem viagem aí na veia, né? Que curte isso. Mas nesse período de pandemia, nenhum turista dá para comemorar fazendo o que mais gosta, viajando. A gente ainda está no momento de isolamento social, precisa se manter isolado, precisa ficar em casa. Além disso, a maioria dos países também, né, que geralmente são procurados nesse período de férias, nesse período de feriado prolongado, são países que estão com as fronteiras fechadas. Vários lugares ainda têm essa fronteira fechada. Salinas, aqui no Pará, até pouco tempo também estava com a fronteira, a gente estava no lockdown e ainda também está meio isolado aí com as viagens, então é um momento de comemorar, né, essa delícia que é ser turista, de turistar por aí, mas também se resguardar desse processo, né? Infelizmente é um momento de cautela, mas dá para aproveitar também para curtir a cidade, curtir aquele lugar que você gosta ou que você deseja viajar de outras formas. Aqui em casa a gente fica brincando de viajar em casa, pesquisamos países e tentamos reproduzir algumas coisas do que a gente faria numa viagem aqui em casa. E tem outras formas também, você pode pesquisar aquele país. Vários lugares estão promovendo passeios turísticos online. Alguns museus também liberaram um passeio turístico, né? Dentro do espaço, o Louvre é um deles. Aqui em Belém tem o Teatro da Paz, você pode conhecer online aquele espaço. É a mesma coisa? Não é, né? Mas eu acho que a gente às vezes até presta mais atenção nos detalhes online, porque você tem mais tempo, você vai lá, volta, né? Dá aquela conferida, e quando a gente está na viagem, na verdade a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e às vezes não consegue se apegar nos detalhes. Mas, como eu falei para vocês, dá tempo sim da gente conseguir ter um gostinho, né, de uma viagem sem poder sair de casa, ainda assim satisfazendo essa vontade de conhecer lugares novos, culturas novas e coisas novas. Outra coisa também que vale a pena fazer nesse período é aproveitar para organizar uma viagem. Toda vez que eu viajo, mesmo que seja uma viagem aqui dentro do estado, se ela for uma viagem de passeio, eu pesquiso aquele lugar, né? Eu pesquiso saber como é que eu chego, quais são as alternativas que eu tenho, o que eu tenho para fazer naquela cidade, um pouco da história dela, um pouco da cultura, se é um país que a língua é diferente da nossa, como se portar, né? Que palavras-chave aprender. E geralmente quando você faz uma viagem, tem um processo demorado nessa pesquisa, né? Quando você faz uma viagem para outro país, então esse processo é muito maior. E com esse período de pandemia que a gente está em casa, tem um tempo aí que dá para fazer isso. Dá para pesquisar, dá para ter uma noção de preço, dá para começar a guardar dinheiro, né? Não está podendo sair muito, não pode gastar muito nessas saídas. E também dá para você observar alternativas que tem para fazer ali naquele local. Então, às vezes você pensa assim, vou para Itália, né? E aí, quem sai daqui de Belém, um dos voos que te leva para a Itália é a TAP. A TAP tem um projeto que é o Stop, que te deixa descer em Portugal, ficar em Portugal por até 5 dias gratuitamente. Então você pode conhecer Portugal e Itália na mesma passagem aérea, vamos dizer assim, com um valor único. Então isso também vale a pena. E essas coisas a gente só vai descobrindo quando a gente vai pesquisando. Então, nesse dia do turista, né, já que a gente não pode viajar, que tal aproveitar esse tempo para planejar as viagens? E o que eu queria, na verdade, deixar para você nesse dia do turista, nesse dia que a gente tem mais motivos ainda para pensar em viagem, é falar para você que a gente está saindo, né, caminhando para sair da pandemia. Essa pandemia, ela mexeu muito com a economia do país, ela mexeu muito com a economia das cidades, né, dos municípios. Então, quando a gente fala sobre viagem, a gente também está falando sobre economia, a gente também está falando sobre impulsionamento, né, de empregos, de geração de renda para um monte de gente. Vários eventos foram cancelados nesse período,
em vários lugares, não só aqui no Brasil. Então o que a gente pode pensar como brasileiro é pensar em viajar no Brasil, né? Explorar mais o Brasil. Se a gente está com dinheiro para viajar e esse plano está aí guardadinho, né? Querendo ser colocado em prática, então viagem aqui, gere renda no país. E eu falo mais, viagem no seu quintal, desbrave esse Brasil, explore o Brasil perto da sua casa. Quem é aqui de Belém, viaje aqui no Pará, né? Vá conhecer um município que você ainda não conhece, descubra uma cultura nova, um restaurante, uma praia, né? Muita gente de Belém nunca foi a Santarém, muita gente de Santarém nunca foi a Altamira, nunca esteve em Bragança, muita gente de Marabá também não conhece Conceição do Araguaia, que é lá pertinho, né? A gente mora num estado que é igual a um país, é o tamanho de um país e tem muita coisa legal para conhecer aqui. Então, nesse dia do turista, eu te convido a planejar e a pensar em viagens aqui dentro do estado do Pará. Então, pense nisso, vamos viajar pelo Pará, vamos guardar, né, essa nossa vontade de viajar e colocar ela em prática, conhecendo o nosso estado, gerando emprego e renda aqui no nosso estado. A gente está precisando, né, movimentar a economia aqui na nossa cidade. E se você é de outro estado, viaje no seu estado, conheça o seu estado, né? Se você é de outro país, veja que cidades estão próximas à sua e conheça o seu país. É um momento muito importante e todos nós precisamos ter essa consciência nesse momento de ficar em casa e quando pudermos viajar, sair de casa, que a gente viaje próximo de casa para gerar renda para essa população que está em volta da gente e impulsionar o turismo no nosso local, tá bom? Eu espero por vocês no próximo vídeo. A gente se encontra aqui no Roma News. Tchau!